Salve combatente, seja bem-vindo. Você já percebeu que muitas pessoas reclamam de crise profissional, crise nos negócios, crise no mercado. Eu quero trocar uma ideia com você aqui bem rápido, direto aqui da minha sala mesmo, e te falar o seguinte: por que será que algumas pessoas conseguem ter resultado mesmo durante tempos difíceis, de crise, digamos assim, e outras continuam tendo resultado? O que acontece? Eu vou contar, eu preciso do seu tempo para você ouvir uma rápida história, bem rápida mesmo, e você entender o porquê que algumas pessoas estão conseguindo prosperar mesmo em meia crise. Eu fui em uma loja aqui agora há pouco, aqui perto de casa, e fui para ver um produto, né, que é de um ticket razoável. A gente fala que é um valor razoável aí. Não vou dizer que é um carro para você não saber o que que é, mas fui dar uma olhada lá e perguntei ao vendedor, falei: opa, tudo bem, boa noite, você pode me passar mais informações desse carro aqui e tal? Ele falou assim para mim: não, pode ficar à vontade aí, pode olhar. E eu falei assim: pô, beleza, né? Posso olhar, posso ficar à vontade. Só que o que me chamou a atenção? Ele me deixou realmente lá, ele falou assim: tá aberto, pode olhar. E eu fui lá, abri o carro, olhei tudo, vi lá o ano do carro, perguntei depois o preço, quanto era, perguntei a quilometragem, ele me falou e parou por aí. Depois disso ele desceu para poder meio que me acompanhar, né? Da onde ele estava conversando com um amigo vendedor de braços cruzados assim, e desceu para poder olhar ali, olhar, chegar perto de mim. O que eu quero dizer com isso? Essa história é bem rápida. As pessoas reclamam hoje que às vezes não tem resultado dos negócios, mas a grande verdade é que você não consegue, a maioria das pessoas não consegue diferenciar o trabalho delas. Esse vendedor, principalmente, eu não sei se talvez ele esteja vendendo muito, né? De repente não está precisando de cliente, mas ele forneceu o mínimo de informações ali. Ele não forneceu o que precisava ser fornecido. Então, eu te dou um exemplo. Esse vendedor, ele não fez o mínimo, que era, de repente, gerar uma experiência para mim. Que era o quê? Me dar uma atenção ali. Primeiramente: opa, tudo bem? Oh, seja bem-vindo, você gosta desse carro? Você já tem um carro? Você está pensando em trocar de carro? É o primeiro carro? Ele ali simplesmente, acho que por já ser próximo do horário dele de ir embora, ele deixou quieto ali e só forneceu o básico ali. E aí, ele não gerou uma experiência, o que me fez simplesmente olhar o básico. Já que ele me ofereceu o básico, eu olhei o básico e fui embora. E por que eu estou te falando isso? Eu vou te contar uma outra história já para você entender a diferença entre posturas e condutas de pessoas. Né? A gente fala muito aqui no canal, vamos começar a falar muito aqui sobre procedimentos, de você realizar procedimentos, você ter conduta correta de acordo com o ambiente. E esse vendedor, ele simplesmente, quando eu fui embora, me despedi dele, falou: obrigado e tal, boa noite, fui embora. Ele não pegou nem o meu contato, o meu telefone. Então eu te pergunto: se esse vendedor tiver de repente num dia, digamos que hoje ele está vendendo muito, ele está sem tempo, ele não consegue atender, apesar de que simplesmente ele estava lá fazendo nada, conversando com um amigo, mas digamos que ele trabalhou muito o dia inteiro e estava no horário de ir embora, ele estava cansado porque atendeu muito, vendeu muito. Ok, e ele não quis me atender, né? Ou por qualquer motivo. Se chegar daqui a algum tempo e ele estiver precisando de clientes para comprar, onde ele vai procurar esses clientes? Sendo que ele não pegou nem o contato. E se ele não pegou meu contato, com certeza ele não pega o contato de outros clientes. Porque quando uma pessoa tem um procedimento padrão, que a gente fala muito aqui no canal, vocês vão começar a ouvir muito eu falar sobre isso aqui, ela vai pegar esse procedimento e ela vai executar sempre. Então, como já é padrão dela, um procedimento padrão, sempre que tiver aquela conduta, ela vai simplesmente executar. Então, chegou um cliente ali, ele vai apresentar o produto, vai mostrar, vai tirar dúvida, vai perguntar, e depois, no final, ele vai pegar o contato do cliente para, numa outra oportunidade, se o cliente não comprar na hora, obviamente, você não chega na loja e: eu quero comprar esse carro aqui, ou se fosse uma casa, um imóvel, você não compra um produto de um ticket alto na primeira vez. Você visita, você olha, você conhece, você pesquisa e tal. Então, ter o contato do cliente é o mínimo que ele poderia ter feito ali para gerar essa experiência. Eu quero te contar uma outra história. Eu fui fazer esse óculos aqui, né? Quem conhece aqui o canal, você assistiu os outros vídeos aqui vai perceber que eu não estava usando óculos. E eu fui fazer esse óculos, eu cheguei numa ótica para perguntar, pedir informação, já estava com o exame na mão, para fazer pergunta, olhar algumas opções e tudo. E aí a vendedora me atendeu, falou: você já usa óculos, você vai ser o primeiro? Eu expliquei tal que era o primeiro, expliquei que eu tinha feito um exame e estava com algumas dificuldades e tudo. E aí, que o exame tinha apontado, e aí simplesmente o que aconteceu? A vendedora começou a conversar comigo, me perguntar, dar mais informações. Um outro vendedor que trabalhava junto com ela foi lá dentro
e buscou para mim um copo com água, estava calor nesse dia, e um refrigerante. E aí eu falei assim, caramba, eu fui lá, ele até perguntou, você quer tomar aceita um café? Eu falei, não, não, obrigado, eu não quero um café não. Ele falou, então eu vou trazer um refrigerante para você. E aí trouxe junto com um copo com água. E eu fiquei tão, sabe quando você fica tão abismado com a coisa assim, você não acredita? Já aconteceu isso com você? Comenta aqui se já aconteceu alguma coisa parecida com você. Vamos espalhar aí as boas experiências. Que eu perguntei, se eu fiz uma pergunta boba, né? Eu falei assim, água é para mim também ou é para você? Aí ele, não, é para você. Aí eu falei, caramba, eu nem acreditei. E aí, resumindo a história, eu fiquei ali quase uma hora, eu fiquei bastante tempo conversando com a vendedora, me contou a história de vida dela, a gente acabou conversando ali sobre alguns assuntos em comuns. E o que acontece? Comprei com eles, né? Sem dúvida, e não foi o preço mais barato, tá? Tinha uma outra oferta que era mais barato, pelo menos uns 20 ou 30% mais barato. E eu não comprei no que era mais barato, comprei com eles devido ao atendimento, né? Eu até brinquei e falei assim, não tem como deixar de comprar com vocês, né? Vou comprar aonde, com quem? Vocês me atenderam muito bem. E aí comprei com eles. Então perceba a diferença. Às vezes você está reclamando que não tem oportunidade, que não tem crise, ou que tem crise, né? Que está vivendo crise, mas a sua postura é de uma postura mediana. E combatente, preste atenção, você precisa estar acima da média. Precisa fazer o que tem que ser feito. Eu estava agora terminando um treino ali, fazendo uma corrida. Por quê? Porque a gente precisa fazer o que tem que ser feito. Se eu vou confessar para você que eu não estava animado, não. Não estava animado, meu Deus, eu vou sair para correr hoje. Não. Minha vontade é de descansar, era deitar numa cama, assistir um filme e dormir. Porque cansado da semana, das atividades e tudo, do trabalho. E aí, a minha vontade era essa, de descansar. Mas eu fui fazer o que tem que ser feito para estar acima da média. E cada vez, talvez você, de repente, vai perdendo o foco, você precisa voltar para o foco. Então eu quero te deixar essa reflexão, quero muito que você comente aqui, curte esse vídeo, comenta aqui embaixo qual que é a sua opinião, o que você acha disso para a gente debater aqui, beleza? Se inscreve aí no canal porque tem outros vídeos assistindo, outros vídeos vindo por aí. Se você quiser participar de uma comunidade aí que te ajuda a evoluir na sua carreira, profissionalmente, financeiramente, o seu negócio, tem um link aqui abaixo, você pode clicar e conhecer aí um pouco da comunidade que faz você gerar mais negócio e você aprender o que eu estou te falando aqui de uma forma bem mais profunda, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.